Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E vamos iniciar agora mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre limites de funções de duas variáveis, tá? Comecemos lembrando que um ponto variável x no eixo coordenado x, ele pode se aproximar de um ponto fixado que nós vamos chamar de x0 apenas de duas maneiras, né? Isso porque, pessoal, o eixo coordenado é esse objeto aqui que está de azul, tá? Está desenhado de azul, representado geometricamente de azul. E como nós bem sabemos, ele é um objeto unidimensional. Então, em cima desse objeto, eu só posso caminhar, eu só tenho liberdade de caminhar nessa reta. Eu não tenho como sair daí, uma vez que eu estiver nesse objeto, certo? Então, se eu tenho aqui x0, o nosso ponto fixado, eu só posso me aproximar de x0 ou vindo por aqui, certo? Ou vindo por aqui. Não tem outra possibilidade. Tudo bem? Porém, quando nós aumentamos a dimensão do nosso ambiente, isso muda bastante, tá? Então, por exemplo, se eu tiver em R2, né, no plano coordenado, agora eu estou em um ambiente que tem dimensão 2. Então, um ponto x e y, né, dimensão 2, temos duas coordenadas, por isso x e y. Ele pode se aproximar de um ponto fixado, x0, y0, por infinitos caminhos. Então, vejam, pessoal, de duas trajetórias, de duas possibilidades, nós passamos para infinitas. Realmente muda bastante, né? Por que infinitas? Bom, fiz esse desenho aqui para tentar ilustrar, né? Para tentar dar uma ideia para vocês do que acontece, tá? Primeira coisa, vamos olhar para esse último desenho aqui, tá? Lembra, quem é a reta real, né? O eixo coordenado. É um objeto unidimensional. Agora, quem é o plano coordenado? O R2, né? Plano coordenado, pessoal, isso é só um desenho, né? Só uma representação. Mas é tudo isso que está aqui. Olha, tá vendo? Eu posso, então, caminhar livremente aqui, certo? Na reta, nós estávamos presos aqui, tudo bem? Né? No eixo coordenado, nós estávamos aqui. Só podíamos caminhar aqui. Agora não. Nós podemos caminhar por todo esse ambiente, certo? Então, digamos que o meu ponto que está fixado é esse aqui agora da primeira. Eu peguei o mesmo ponto em todas as figuras, tá? Então, o ponto fixado é a origem do R2, ou seja, é 0 para x e 0 para y, tá? Então, vejam, que se eu quiser me aproximar da origem pelo eixo x, eu tenho duas possibilidades. Uma é essa aqui, ó, tá? Que eu estou pintando com o laser, e a outra é essa aqui, tá? Porém, pode ser que eu queira me aproximar da origem pelo eixo y. Então, uma possibilidade agora é essa, a outra é essa daqui, certo? Mas pode ser que eu queira me aproximar da origem pela reta x igual a y, pela identidade, certo? Se eu quero me aproximar por essa reta, eu também tenho duas possibilidades. Quais são elas? Ora, uma é essa daqui, certo? E a outra é essa daqui. Pode ser que eu queira também me aproximar pela reta y igual a menos x. Também tenho duas possibilidades. Pode ser que eu possa me aproximar por aqui, né? Pode ser que eu possa me aproximar por aqui. Pode ser que eu queira me aproximar da origem sem ser necessariamente por uma reta. Pode ser, por exemplo, que eu queira fazer esse caminho circular aqui, ó,
tipo uma espiral? Posso, não tem problema nenhum. Eu tenho liberdade, eu tenho espaço para isso. Pode ser que eu queira fazer assim, ó, né? Posso também, não tem nenhum problema. Como eu disse, nós temos espaço agora, tá? Nós temos dimensão por onde caminhar. Posso vir por aqui, posso vir por aqui, posso vir por aqui, certo? Então, existem infinitas maneiras, infinitos caminhos para nos aproximarmos de um ponto. E aí que mora a sutileza, tá? Bom, diremos que x e y se aproxima de x0, y0, se a distância entre eles tende a zero, independente do caminho que eu escolhi. Tem infinitos caminhos. Mas nós diremos que a distância tende a, que um ponto se aproxima do outro se a distância entre eles tende a zero, independente desse caminho, tá? Então, para isso, nós precisamos saber o que nós vamos usar como distância, né? Então, por definição, a distância entre um ponto x e y até um ponto x0, y0, é dada dessa forma aqui, tá? Para quem fez GA, deve estar lembrando dessa notação, né? E também deve estar lembrando da onde vem esse conceito de distância, né? Então, a distância entre x, ponto xy e o ponto x0, y0 é denotada dessa forma aqui, por essas duas barras laterais, tá? E é dada dessa forma. É a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Ou seja, é a primeira coordenada do primeiro ponto menos a primeira coordenada do segundo ponto ao quadrado, mais a segunda coordenada do primeiro ponto menos a segunda coordenada do segundo ponto ao quadrado. É coordenada a coordenada, tá? Para tentar, pessoal, motivá-los, né, uma rápida explicação de onde veio esse conceito de distância, vamos pensar que eu tenho aqui, ó, em verde, esse ponto que está em verde, é o ponto cujas coordenadas são x0 para x e y0 para y. E vamos aqui pegar um outro ponto, digamos esse aqui que eu estou pintando de azul, tá? Cujas coordenadas são x e y. Tudo bem? Então, ora, independente, pessoal, para quaisquer dois pontos no plano que nós pegarmos, sempre vai dar para fazer isso, tá? Então, o que o nosso senso nos diz que é a distância entre o ponto que está em verde e o ponto que está em azul? Nosso senso nos diz que a distância é o menor percurso de um ponto ao outro, que é exatamente essa que eu estou grifando com o laser, tá? E não por acaso eu tracei aqui em vermelho esse triângulo retângulo, certo? Então, ora, isso é a hipotenusa do triângulo retângulo. Daqui até aqui temos um cateto, né? Já vai aparecer ali. Daqui até aqui temos outro cateto, né? Agora, qual o comprimento desse cateto? É x menos x0, certo? E qual é, pessoal, o comprimento desse outro cateto aqui, ó? O cateto que eu estou fazendo na cor abóbora? É y menos y0. E é daí, então, que vem essa fórmula para distância, né? Porque vamos nos lembrar que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto, tá? Porém, no nosso caso, um cateto mede
x menos x0, tá aqui, ó, ele é ao quadrado. O outro cateto mede y menos y0, tá aqui também, ao quadrado. Tudo bem? Bom, recordemos agora que para funções de uma variável, podemos falar do limite de f de x quando x tende a x0, mesmo quando a função não está definida em x0, ou seja, mesmo quando x0 não está no domínio da função, tá? Por exemplo, só para recordar, se eu tenho essa função aqui, ó, tá? A f definida no conjunto dos reais menos o zero, chegando em R, tá? Que pega um número real x e leva em 1 sobre módulo de x. Tá? Então, o zero não está no domínio dessa função, porque módulo de zero é zero, e a gente não pode dividir por zero, tá? Então, veja, o zero não está no domínio da função. Porém, eu posso estudar o comportamento da função, né? Posso me perguntar o que acontece com essa função quando x se aproxima não igual, mas quando x está extremamente próximo da origem, tá? Então, ou seja, aqui, se nós formos desenhar, né, eu não tenho a função definida na origem. Então, tem um buraquinho aí, né, que eu vou até fazer um pouquinho maior. Ficou muito maior. Então, não precisa ser tão maior assim, né? É só para representar que a origem não está ali, né? Essa é a origem, e a origem não está no domínio da função. Então, eu não posso calcular f de zero, porque isso não está definido. Mas eu posso me perguntar o que acontece com a função em valores de x extremamente próximos da origem. Eu posso fazer isso, né? E o que acontece nesse caso em especial, né, nesse exemplo, é que conforme os valores de x se aproximam da origem, os valores da função aumentam arbitrariamente, certo? Tudo bem? Bom, analogamente, para definir o limite de uma função de duas variáveis, f de xy, tá? Quando x e y tende a um ponto fixado, x0, y0, não é necessário que o x0, y0 pertença ao domínio da função, tá? Isso não é necessário. Exigimos apenas, né, que o ponto x0, y0 em questão, né, o ponto fixado, seja um ponto de acumulação do domínio da função, né? O que significa dizer que para todo subconjunto dessa forma aqui, tá? Ou seja, que para todo número real R, tão pequeno quanto eu queira, tá? Esse subconjunto aqui, que nós vamos chamá-lo de estrela, tá? Contenha pelo menos um ponto do domínio de F que seja diferente do ponto x0, y0, tá? O subconjunto estrela, pessoal, ele é chamado de bola aberta de centro x0 e raio R, tá? E ele é denotado dessa forma aqui. Então, ó, bola aberta de centro x0, y0 e raio R, tá? Agora, por que, pessoal, que esse subconjunto tem esse nome, de bola aberta de raio R, né? Então, eu vou fazer um exemplo para explicar para vocês. Então, vamos considerar a bola aberta centrada na origem, né, no 0, 0, de raio 1. Então,
Por definição, dizer que x, y pertence a essa bola aberta significa dizer que a distância de xy até a origem é estritamente menor que 1, que é o raio, tá? Mas isso, por definição, é dizer que a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é menor que 1, tá? Como aqui isso é sempre maior ou igual a zero, e como isso aqui também é maior que zero, nós podemos elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, da desigualdade, né, ao quadrado. Como é tudo positivo, a desigualdade não se altera. Então, tudo isso é equivalente, né, ou seja, dizer que um ponto XY pertence à bola aberta de centro na origem em raio 1 é equivalente a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é estritamente menor que 1. Agora, olha, pessoal, o que nós sabemos? Nós sabemos que a circunferência, né, de centro na origem e raio 1 é essa que eu estou grifando aqui com o laser. E é exatamente dada pela expressão x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Mas nós não queremos igual. Nós queremos menor que 1. Então, é tudo que está aqui dentro. Tá vendo? Que eu estou grifando agora com o laser. A casquinha não entra, porque na casquinha é onde é exatamente igual a 1. Mas todo o resto entra. Como a casquinha não entra, para dar a sensação que ela não está ali, nós fazemos esse tracejado, tá? Por isso, olha, bola, porque é uma bola. Aberta, porque é tracejadinha, tá bom? A casquinha não tá ali, tudo bem? Então, olha, agora, né, como eu falei, para funções de uma variável, nós já sabemos disso. Como nós vimos no exemplo da f de x igual a 1 sobre o módulo de x. Nós podemos estudar o comportamento da f de x tendendo a um determinado ponto, mesmo que esse ponto não esteja no domínio da função. E como eu falei, para funções de duas variáveis, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, né, se eu tenho essa função aqui, ó, a f de x y igual a 8x ao quadrado mais e elevado a y, tudo isso dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vejam, como esse cara é sempre maior ou igual a zero, né? X ao quadrado. E como y ao quadrado também é sempre maior ou igual a zero, a única chance do denominador se anular é x ser igual a zero e y ser igual a zero, ou seja, os dois se anularem simultaneamente. Então, o único ponto no qual a função f não está bem definida é a origem do R2. Por isso, o domínio é o R2 menos a origem, tá? Então, nesse caso, se eu quero procurar a bola centrada na origem de raio R, um R qualquer, tá? Então, isso é procurar todo par XY tal que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que r, o que é equivalente a procurar todo par xy tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que r ao quadrado, tá? Então, por exemplo, pessoal, digamos que eu vou tomar r igual a 1/4, tá? Se eu estou tomando r igual a 1/4, não, desculpa, 1/4 não, vamos começar com meio, tá? Se o r é igual a meio, quem é a bola de raio meio e centro 0, 0? São todos os pares
x e y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que meio ao quadrado. Mas meio ao quadrado é 1/4. Então, pessoal, digamos que o 1/4 está mais ou menos por aqui, ó. Então, isso aqui é 1/4. Né? Então, aqui menos 1/4, aqui 1/4 e aqui menos 1/4. Tá? Então, nós estamos procurando por todos os pontos que estão dentro desse desenho. Se eu posso diminuir o R, porque lembra, na definição de ponto de acumulação, a definição diz para todo R tão pequeno quanto eu queira. Por que tão pequeno quanto eu queira, pessoal? Porque, vamos pegar agora aqui, digamos que o R seja menor, né? Se o R for 1/3, né? Então temos que olhar para cá. Qual é a bola de centro na origem e raio 1/3? São todos os x, y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 1/3 ao quadrado. Mas 1/3 ao quadrado é 1/9. Isso é a noção de tão pequeno quanto eu queira, pessoal. Eu posso, ao diminuir o raio, eu vou me aproximando da origem. Mas vejam, pessoal, conforme eu diminuo o raio, se a bola aberta é tudo isso, como que eu me aproximo da origem? Eu não me aproximo por uma direção só, nem por duas. Né? Vou fazer de verde agora, vou diminuir ainda mais. Olha, diminuindo o raio, eu fico ainda mais próxima da origem. Eu me aproximo por todas as direções. Tudo bem? Então, essa é a ideia de proximidade. Então, veja, essa função, ela não está bem definida na origem. Mas eu posso estudar o comportamento dela quando x e y se aproximam da origem. Porque eu tenho o conceito de bola aberta e de ponto de acumulação permite com que eu me aproxime por todas as direções da origem. Então, finalmente a definição, né, de limite. Então, se f de xy, que nós vamos denotar por z, for uma função de duas variáveis e x0 e y0 for um ponto de acumulação do domínio de f, nós dizemos que o limite de f de xy, quando x e y tende a x0, y0, é um número L, quando o que acontecer? À medida que eu me aproximo do ponto x0, y0, o que significa dizer isso? Significa dizer que a distância de um ponto x e y até x0, y0 se aproxima de zero. Né? Quando isso acontecer, se essa distância aqui, se a distância do valor de f de xy se aproximar do número real L, ou seja, desculpa, aqui eu falei, né, quando o valor de f de xy está próximo do valor de L, significa que a distância entre esses dois números reais é zero, tá? Então, recapitulando, quando que o limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0, existe. Então, se ele existe, ele tem que ser um número real, digamos L de limite, tá? Quando isso existe? Quando o seguinte acontecer, quando a distância entre x e y x0, y0
for tão pequena quanto eu queira, ou seja, quando essa distância tende a zero, a distância entre o número real f de xy e o número real L também tende a zero, tá? Ou seja, f, o valor de f de xy está próximo, tão próximo quanto eu queira do número real L, tá? Então, a notação é essa daqui, tá? E nós lemos assim: o limite de f de xy quando x e y se aproxima de x0, y0 for igual a L, tá? Então, isso significa, pessoal, que para cada epsilon positivo, existe um delta tal que, para todo x e y pertencente ao domínio de F, né, que está nessa bola aqui, na bola de centro x0 e raio delta, temos que a distância, né, a distância lá na reta, que é a imagem da função, entre f de x e L é menor que epsilon, tá? Então, de maneira análoga, a definição de limite ela pode ser estendida a funções de 3 ou mais variáveis. É exatamente igual. Tudo bem? Então, uma observação, pessoal, é que todas aquelas propriedades que nós estudamos em cálculo 1, ou seja, para funções de uma variável, todas aquelas propriedades de limite, elas se aplicam, elas se estendem ao limite de funções de duas ou de mais variáveis também, tá? Então, por exemplo, o limite da soma, da diferença, do produto ou do quociente, ele é a soma, a diferença, o produto ou o quociente dos limites, tá? Desde que os limites existam e que o denominador não se anule. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos fazer aqui esse primeiro exemplo, tá? Então, vamos calcular o limite dessa função aqui. É a função, tá? Que pega um par em R2, um par XY, e associa o número real 2x ao quadrado vezes y menos 3y ao quadrado dividido por x mais y. Então, vamos verificar se existe, e caso exista, né, o limite de f de xy quando xy tende a menos 1, 2. Tá? Então, olha, pessoal, primeira coisa, dizer que xy tende a menos 1, 2, é dizer que o x se aproxima do menos 1 e que o y se aproxima do 2. Como? Por infinitos caminhos, a gente não sabe, tá? Temos infinitos, tudo bem? E por todas as direções o limite tem que dar o mesmo, tá bom? Mas vamos observar que aqui nós temos, essa função é uma soma, né? Então, nós temos esse termo e nós temos esse termo aqui, tá? É uma subtração, tá? Além disso, tem um quociente aqui nesse termo, né? Então, vamos tentar usar as propriedades de limite, a propriedade da subtração, por exemplo, né? Então, vamos fazer primeiro o limite desse termo aqui, tá? Então, vejam, pessoal, que esse termo é polinomial, né? Aqui não tem problema de definição, não tem nada. Então, na prática, o que nós estamos fazendo aqui é quando x tende a menos 1, calculo o limite desse polinômio aqui. E quando y tende a 2, calculo o limite desse polinômio aqui, tá? Como esperado, esse limite ele existe e ele é igual a isso, tá? 2 vezes menos 1 ao quadrado vezes 2. Porque, como eu disse, o x tende a menos 1 e o y tende a 2, tá? Então, isso é igual a 4, tudo bem? Existe e é 4. Por outro lado, temos esse termo aqui, tá?
Esse termo, pessoal, olha, aqui tem um quociente, né? Mas esse quociente aqui, ó, x mais y, vamos observar que quando xy tende a menos 1, 2, a função está definida nesse ponto aí. Porque menos 1 de x mais 2 de y, isso é 1, não é 0, então não tem problema nenhum, tá? Então, isso passa a ser o quê? Quando x tende a menos 1, essa função aqui, né, esse polinômio aqui, ó, me desculpem, esse polinômio aqui tende a menos 1. Quando y tende a 2, esse quociente, né, a gente tem que olhar para onde esse quociente vai quando y tende a 2, né? Mas, ora, isso nada mais é do que esse quociente aqui, ó. Quando y tende a 2 e quando x tende a menos 1, tá? Então, 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes 4 é menos 12. No denominador tem menos 1 mais 2, isso é 1. Portanto, menos 12 dividido por 1 é menos 12. Ou seja, esse limite existe e vale 4. Né? Me desculpem. Esse limite existe e vale 4. E o limite 2, ele existe e ele vale menos 12. E o limite que nós queremos calcular é o da f. Logo, pela propriedade da subtração, né? O limite de f de xy, quando xy tende a menos 1, 2, é esse limite, que nós já vimos que é 4, mais esse limite que nós já vimos que é menos 12. Portanto, o limite que nós procuramos existe e vale 8, tá? Vamos fazer mais um exemplo, tudo bem? Então, olha, pessoal, eu escolhi esse exemplo de propósito, tá? O exemplo anterior, ele foi bem tranquilo, né? Esse aqui também é tranquilo, mas eu escolhi ele de propósito, porque esse exemplo, ele vai nos mostrar um método que é muito utilizado, e que eu vou fazer agora com vocês, tá? Então, considere essa função aqui, né? A função f, que pega um par ordenado do R2, um par xy, e leva no número real x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, nós já vimos um exemplo parecido, né? E o único, como o x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, e como o y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, o único ponto do R2 onde isso aqui dá zero é quando x e y são zero ao mesmo tempo, tá? Portanto, o único ponto do plano que não está no domínio dessa função é a origem, é o 0, 0, tá? Podemos estudar o limite de f quando x tende a 0, 0? Podemos, nós já vimos, tá? Porque nesse caso, eu não vou fazer aqui, mas o x0 é um ponto, a origem, o 0, 0 é um ponto de acumulação do domínio da f, tá? Então, podemos estudar o limite. Agora, olha, vou fazer uma brincadeira com vocês. É o seguinte, lembra que por quantas direções nós temos que verificar que esse limite existe, né? O que eu quero dizer é, para realmente saber se o limite existe, nós temos que olhar o limite por todas as direções. Não basta só pela direita e pela esquerda agora, né? Tem que ser por todas as direções, tem que existir e tem que ser igual para todas as direções. Ou seja, se tiver uma direção que o limite não existe, ou se tiver uma direção
que o limite é diferente das outras, pronto, o limite da função não existe. É isso que significa, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui em vermelho as direções que eu quero fazer com vocês, tá? Então, eu vou calcular o limite pela direção. Primeiramente, eu vou fazer aqui como se eu estivesse caminhando em cima do eixo X, tá? Tudo bem? Então, caminhar em cima do eixo X é vir por aqui, ó, onde eu grifei de vermelho, tá? Tudo bem? Vou começar por aí. Observem que quando nós estamos em cima do eixo X, quanto vale a coordenada Y, né? Para um ponto, em cima disso que eu estou pintando de vermelho, o valor de Y é 0. Tudo bem? Esse vai ser o primeiro limite que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, x, y, tendendo à origem do R2 ao longo do eixo X. Então, o que nós faremos? Nós faremos isso aqui. O limite da função f de x e y quando x e y tende a 0. 0, 0, né? Porém, nós faremos isso ao longo do eixo x. E como eu disse, ao longo do eixo x, o y é 0, tá? Então, é 0 aqui, porque 0 ao quadrado é 0. E é 0 aqui também, porque 0 ao quadrado é 0. O y é 0 em cima do eixo x, certo? Nós estamos aqui, ó, né? É onde eu estou desenhando de vermelho, pessoal, tá? Aqui não tem, o valor de y é 0, né? Então, eu já posso substituir o y por 0. Então, no fundo, o que eu estou fazendo nesse caminho é o limite de x ao quadrado sobre y ao quadrado quando x tende a 0. Né? É isso aqui, ó. É o limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Porque esse termo deu 0, ficou para trás, né? Esse termo aqui, ó, deu 0. Esse termo deu 0, ficou para trás também, podemos esquecê-lo. Então, é o limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Mas x ao quadrado sobre x ao quadrado é 1. Limite de 1, quando x tende a 0, é 1. Pronto, então o limite deu 1. Tudo bem? Mas agora, pessoal, eu vou fazer esse limite por um outro caminho, por uma outra direção. Lembra? Estamos no plano. Aqui nós temos espaço. Então, eu quero fazer o limite por essa direção aqui, ó. Pela direção que é o eixo Y, em cima do eixo Y. Em cima do eixo Y, pessoal, quanto vale X? Né? Em cima, em qualquer um desses pontos aqui, ó, o valor de X é 0, tá? Então, o limite de X e... Desculpa. Quando X e Y tende a 0, 0, ao longo do eixo Y, então, esse limite aqui, né, fazendo x, y se aproximar da origem ao longo do eixo y, é a mesma coisa que dizer que o x é igual a 0, tá? Mas se x é 0, no lugar de x eu já posso pôr 0, como eu fiz aqui, ó. Então, aqui fica 0 ao quadrado, aqui fica 0 ao quadrado. Então, o que sobra, na verdade, é esse limite aqui. O limite de menos y ao quadrado sobre y ao quadrado quando o y tende a 0. Mais menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado é menos 1, independente do valor de y. Isso aqui é menos 1. E limite de menos 1 quando o y tende a 0 é menos 1.
Ora, por um caminho, que é o x, o limite deu 1. Por o outro caminho, que é o y, o limite deu menos 1. Não são iguais. Portanto, pessoal, a conclusão é que esse limite não existe, tá? Não pode, teria que dar igual. Tudo bem? Então, como os limites, né? Como os limites pelas direções tomadas em 1 e 2 são diferentes, então esse limite aqui, ele não existe, tá? É porque deu diferente. Então, pessoal, esse é um método, né, muito utilizado para mostrar que o limite não existe. Agora veja, se eu tivesse calculado o limite pela direção 1 e o limite pela direção 2 e tivesse dado igual, isso não é suficiente para eu falar que o limite existe. Porque eu fiz uma tá aqui, ó, uma direção, duas. E nós já conversamos, são infinitas. Duas não basta. Basta para mostrar que não existe, tá? Se tem que dar igual para todas as direções. Temos infinitas, tem que dar igual para todas. Mas eu achei duas. Uma deu 1 e a outra deu menos 1. Pronto, já não é igual, então não existe, tá? Porém, se tivesse dado igual, nada poderíamos ter afirmado. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Bons estudos para vocês e até a próxima.